Olá, bom dia ao pessoal do nono ano, sejam bem-vindos ao terceiro bimestre. A nossa primeira aula de geografia de hoje vai falar sobre o continente asiático e as suas paisagens naturais. Então, quando eu me refiro paisagens naturais, eu vou falar sobre o relevo, hidrografia, vegetação e clima. Nós estamos no capítulo 7, página 2 a página 14. Lembrando que eu não vou especificar nenhum país aqui, por enquanto nós vamos estar analisando o continente inteiro. Depois a gente vai entrar nos países da Ásia. Coloquei aqui para vocês um mapa, porque nesse bimestre nós vamos estar utilizando muito leitura e interpretação de mapas. Então, aqui eu já coloquei para a gente ter uma intimidade maior ao olhar o mapa, tá? Então, aqui eu coloquei o continente, onde nós vamos identificar aqui o maior país, que é a Rússia, o segundo a China. Nós vamos aqui para o Cazaquistão, depois nós vamos aqui para a Índia e por último a Mongólia aqui. Então a Ásia é o continente de natureza bem diversificada, há paisagens ainda inóspitas, florestas exuberantes, desertos quentes e frio, além de ter muitos recursos naturais. É considerado o maior continente, com quase 45 milhões de quilômetros quadrados, e a Ásia também conta com a população maior do planeta, que está em torno de 4,5 bilhões de pessoas. Então, a diferença, por conta das diferenças de latitude e de altitude, esse continente apresenta grande contraste de paisagens que recebe influência direta das variações de temperatura e ele está localizado no hemisfério norte. A Ásia encontra-se o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, e o ponto mais baixo do continente é o Mar Morto, que se localiza a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, esse contraste pode ser explicado em parte pela localização do continente asiático, que é uma região onde há diversas linhas de contato entre as placas tectônicas que constitui a faixa ou uma zona de intensa movimentação na crosta terrestre. Então, esses fatores, eles influenciam diretamente sobre o relevo do continente. Então, faz parte do chamado Círculo de Fogo, que é um imenso anel que contorna o Oceano Pacífico, que ele representa forte atividade vulcânica e terremoto nos casos específicos dos continentes asiáticos. Essa instabilidade ocorre principalmente nas ilhas do Japão e da Indonésia. Então, a movimentação das placas tectônicas também ocasiona a orogenia, que essa é a formação das montanhas. Então, por isso esse continente asiático apresenta assim vigorosos dobramentos e com extensas, tipo a cordilheira do Himalaia. A paisagem asiática também, ela inclui ainda grandes regiões de planícies, e de áreas de sedimentações que são os rios. Então, o ponto hidrográfico mais importante, ou seja, o rio mais importante da Ásia são o rio Delta e o rio Ganges, que ainda é considerado um rio sagrado pelos rios hindu, esses hindus, eles são indianos, tá? Então, nessa região localizada assim em Bangladesh, o país tem a maior concentração populacional do globo, ou seja, do mundo. Tá? Então, esse país abriga cerca de 166 milhões de habitantes, distribuídos em aproximadamente 147 mil quilômetros quadrados. Então, ou seja, tem muita gente para uma área menor, tá? Então, é muitas pessoas numa área pequena, o que apresenta uma densidade demográfica aproximada de 1.100 pessoas por quilômetros quadrados. Então, é uma área pequena para uma população enorme, tá? Então, lá também a gente vai ver aqui um dos relevos principais, lá que são as montanhas, que ali eles falam que tem ali o Himalaia, e o Monte Everest.
Aí a gente tem também lá os planaltos e as planícies. São o relevo, né, predominante no continente asiático. Então são as montanhas, os planaltos e as planícies, certo? Então aqui as planícies, né, quando a gente fala das planícies, a gente vai logo analisar os rios, né, que os rios são os locais mais planos. Então ali eles têm a planície da Mesopotâmia, onde está o rio Tigre, o rio Eufrates, aí vem lá o rio Ganges, aí também vem na China o rio Amarelo. Então esses são os rios mais importantes dessa região aqui da Ásia, certo? A Ásia também abriga alguns dos países mais populosos e povoados do mundo, muitas vezes com intensa atividade econômica. A grande concentração humana e a falta de saneamento básico resulta na degradação dos seus corpos hídricos. Então essa intensa, né, atividade econômica, ela acaba destruindo os rios. Então assim o continente asiático é o que tem maior concentração dos rios poluídos do mundo, que está lá neles, né, que a gente já conhece mais ou menos, o rio Amarelo e o rio Ganges, né, que são os mais poluídos do mundo. Então a China, por exemplo, tornou-se recentemente a segunda maior economia do planeta, com intensa exploração dos seus recursos naturais. Então essa expansão descontrolada das indústrias e o uso excessivo de agrotóxicos resultam na extensa degradação dos rios e dos lagos. Então, para piorar essa situação, né, os países mais populosos do mundo, que é a China, tem apenas 7% dos estoques de água doce do planeta. Então, vocês imaginam lá a quantidade que esse rio está poluído. 7% do estoque de água doce só, né, para a China. O país é um grande produtor mundial de plástico. Então, estima-se que os principais rios chineses são responsáveis por quase metade dessa quantidade de plásticos descarregados no oceano. Então, além deles poluírem o próprio rio, ainda estão mandando a poluição para o oceano, né? O que representa uma grande ameaça para quem? Para o ecossistema e os animais marinhos. Então, diante dessa situação toda, o governo chinês tem investido em projetos de despoluição dos rios, tá? Então, essas águas se tornaram uma ameaça à saúde da população. Então, além disso, elas são indispensáveis para o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, não tem como você, né, fazer uma atividade econômica sem poluir. Então, o governo está pensando numa forma ainda de fazer essa prevenção. Então, a nossa aula vai ficando por aqui hoje, certo? E a gente pode continuar na próxima aula. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, que eu falei que hoje essa aula ia ser de mapas, né? Então, vou mostrar para vocês aqui os mapas referindo-se àqueles, o que eu falei agora há pouco no vídeo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o círculo de fogo, né? Onde está localizado aqui, nessa parte, né, menor aqui, nessas linhas mais claras, estão o quê? As placas tectônicas. Aqui está o oceano. Então, ao redor do oceano inteiro, estão lá, ó, as placas tectônicas e aqui as áreas vulcânicas em vermelho. Então, se você olhar aqui, você já identifica que esse aqui, por isso ele chama-se anel de fogo, por conta dessas áreas vulcânicas, ou seja, o derramamento das larvas, e ou seja, a qualquer momento pode estar um vulcão desse entrar em erupção. Então, onde tem uma área de grandes terremotos e ainda aqui de atividades vulcânicas, tá? Aqui é o relevo, né, que a gente falou lá, os pontos mais baixos e os mais altos. Então, aqui a gente identifica de verde aqui, são os mais baixos, que ele está abaixo de zero, tá? De 500 ali, tá? E os mais altos aqui está acima de 4.000 metros de altura. Então, se você colocar lá a parte norte, parte sul, então essa aqui, né, as altitudes em metros, elas se concentram mais aqui no sul, certo? Aqui está os rios,
né, que eu falei para vocês lá, que o rio Ganges, né, é o mais poluído devido às atividades industriais, mas como se diz, a pessoa tem que trabalhar, então se não tem outro lugar para despejar os dejetos, despejam aqui, além desse rio Ganges aqui ser considerado para os hindus os rios sagrados, né, onde eles fazem todas as suas oferendas, jogam ali a cinza dos seus mortos, tomam banho, tudo aqui nesse rio por eles considerar ser um rio sagrado. Então tem como fazer essa despoluição? Para fazer essa despoluição ia ter que desfazer também a crença desse povo por conta desse rio aqui deles considerar rio sagrado. Então não tem como você despoluir esse rio, sendo que a população tem uma crença, né, a religião deles, para eles esse rio aqui é sagrado. Então fica difícil o governo até mexer nisso aqui. Pode até tentar, mas vai ser difícil eles conseguirem, né, fazer essa despoluição desse rio aqui. Então aqui, né, quando a gente vê as falhas tectônicas, então aqui está o Mar Morto, né, que a gente citou lá atrás, que é a unidade de relevo mais baixa, tá? Então aqui é o Rio Jordão, tá? Que vem na parte de Israel aqui. Então aqui está o Mar Morto, que a gente se referiu lá, que ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então o mar está aqui, olha lá. Então ele está abaixo do rio, está abaixo aqui do mar, 400 metros abaixo do mar. E aqui foi o que? O clima, né? Que a gente viu, os climas lá da Ásia, onde cada um representa de uma cor, né? Então tem lá o equatorial, tropical, subtropical, o desértico, semiárido, o mediterrâneo, temperado, frio, frio de montanha, tá? E o polar. E aqui a vegetação original do continente asiático, tá? Então a gente vê ali que tem uma variação. Esse continente asiático a vegetação dele é bem parecida com a vegetação do continente africano, que lá a gente vê, lá tem as tundras, né? Tem as florestas, praticamente tem todas as unidades, as paisagens naturais dentro de um mesmo continente, beleza? Então a gente vai ficar por aqui, até a nossa próxima aula.